Olá, galera fera da matemática. Aqui é o professor Sérgio e vamos corrigir hoje o exercício 48 das provas S e Z da Unicamp, vestibular para 2020, hein? Então, atenção ao texto do exercício. Seja a função polinomial do terceiro grau f de x igual x ao cubo menos x quadrado menos 2x mais 1, definida para todo número real x. A figura abaixo exibe o gráfico de y igual a f de x no plano cartesiano, em que os pontos A, B e C têm a mesma ordenada. A distância entre os pontos A e C é igual a... Então vamos lá, perguntinha, a distância entre os pontos A e C é igual a... Localizando no gráfico, que já foi uma camaradagem do exercício, né? Ele nos deu essa informação de graça. O A está aqui à esquerda, o C está aqui à direita. Então nós temos aqui um pontilhado na horizontal. Isso vai facilitar muito o exercício. Ó. Então, de A até C, ele quer saber a distância entre esses pontos. O que nós temos mais? Os pontos A, B e C têm a mesma ordenada. Mas o que significa isso, né? Mesma ordenada? Significa que eles têm o mesmo Y. Então, a ordenada é o eixo vertical, correto? O eixo da horizontal, que é o eixo X, são o eixo das abscissas. Então, a abscissa horizontal, ordenada, é o eixo da vertical. Se eles possuem a mesma ordenada, conclusão, nós temos ali o ponto B. O ponto B ele pertence ao eixo das ordenadas. E a característica do ponto que pertence ao eixo das ordenadas é ter o x igual a zero. Então, o x é zero e o y, nós não sabemos qual é essa altura que o ponto B atingiu. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse ponto B e substituir na função. Ele falou aqui no texto, e vocês já sabem também que y é f de x. Então, aqui eu vou colocar y mesmo, e no lugar do x eu vou colocar 0. 0 ao cubo, menos 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 1. Onde tem 0, ele anula tudo. Então, 0, cancelou todas essas partes até chegar no 1, e trocando o x por 0, só sobra o termo independente realmente mesmo, né? Logo, o ponto B, ele ficou 1,0, ou melhor, 0,1, né? 0,1, então a nossa ordenada é 1 de altura. 1 de altura para o A, 1 de altura para o C, e essa conclusão é fácil de chegar, né? Que nós temos o x1, então, o ponto A, x1 e 1, e o ponto C, x2 e 1 também. O 1 é a ordenada. Nós não sabemos quem é o x do ponto A e quem é o x do ponto C, que eles são diferentes, eles estão em lugares diferentes no eixo x. Agora vamos lá. Para descobrir isso, nós temos que o y desses pontos é igual a 1. Logo, nós vamos fazer o quê? Substituir o y igual a 1 na função também. E o y igual a 1 na função vai ficar assim. 1 é igual a x ao cubo menos x quadrado menos 2x mais 1. No lugar do y, nós colocamos o elemento 1. Número 1 à esquerda, número 1 à direita. Nós podemos também, por balança, cortar esses caras. E tirando 1 da esquerda e 1 da direita, igualamos a 0. X ao cubo menos x quadrado menos 2x igual a 0. Perceberam que tem x aqui, x aqui e x aqui? Podemos colocar, então, o x em evidência. Colocando o x em evidência, x ao cubo fica x quadrado, x ao quadrado fica x, e o menos 2x fica só menos 2. Nós temos aqui o produto de dois fatores igualado a 0. O primeiro fator igualado a 0, e também o segundo fator que pode ser 0, não é isso? O primeiro fator é o x ficou sozinho, então x igual a 0. Agora, o segundo fator, x quadrado menos x menos 2, igualado a 0. Esse cara aqui é mais complicadinho, é uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos aplicar uma técnica rápida de resolução. Soma e produto. A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, quer dizer que temos que somar 1 e multiplicar menos 2. Esse é o coeficiente b, esse aqui é o coeficiente c. Então, a soma é menos b sobre a, vai trocar esse sinal, e o produto é c sobre a, o produto é menos 2. Resposta, pensa bem, tem que somar 1 e multiplicar menos 2. Menos 1 e 2. Raciocina comigo, 2 tira 1, dá 1. E 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então, nós temos aqui as duas raízes, o menos 1 e o 2. Logo, o menos 1 ele vai para a esquerda, então é o ponto A, é o x do ponto A, e o x igual a 2 é o x do ponto B, correto?
Então agora vamos lá. Com essa informação fica fácil calcular a distância. É o que nós precisávamos, né? Descobrir a medida horizontal aqui, as coordenadas da horizontal, que era o x. Agora o que nós vamos fazer? Como os pontos A e C são paralelos ao eixo x, muito fácil. Para calcular a distância entre dois pontos na horizontal, só pegar o maior menos o menor. Maior menos o menor, 2, que é o maior, menos 1, menos 1, vai ficar então 2 mais 1. 2 mais 1 igual a 3. Mas espera aí, eu não entendi por que 2 mais 1, né? Olha aqui no gráfico para vocês verem. 2 para a direita, aqui está a origem, então 2 para a direita, duas casinhas positivas, e uma casinha para a esquerda, que é uma casinha negativa, só que na distância você conta ela. Então 2 mais uma casinha para a esquerda, 3. Logo, nós temos a alternativa C. Alternativa C, 3, e esse é o resultado do exercício 48 da prova do vestibular da Unicamp 2020. Grande abraço, até o próximo.